Fala aí, gente, eu sou o Ricardo e hoje eu tô aqui pra falar de uma história muito conhecida, só que de um ângulo um tanto quanto diferente. Nós vamos olhar do ponto de vista das protagonistas, que eram essas mulheres fortes da história que lutaram pra que tudo acontecesse. Se você ficou curioso, quer saber do que eu tô falando, então segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. Eu estou falando de As Brumas de Avalon, ou The Mist of Avalon, que é a obra de 4 volumes escrita pela escritora norte-americana Marion Zimmer Bradley. E dessa vez eu vou falar especificamente do livro do primeiro volume, A Senhora da Magia. Então são 4 volumes e essa obra de 4 volumes fez com que a escritora ganhasse o Locus Award em 1984, na categoria Melhor Romance de Fantasia. E a escritora veio a falecer em 1999. Mas o que faz essa obra ser tão boa, tão importante? Primeiro que ela vai fazer um belo estudo geográfico e de como as coisas eram naquela época, lá na Inglaterra, e de como que era essa relação da igreja, da guerra e a relação com o povo mágico. Tudo muito bem montado. Além de ter uma crítica, um olhar cuidadoso para as mulheres, que era uma coisa que a gente não tinha. E que elas tiveram uma participação muito grande na história do rei Arthur, e que nesse livro vai ser dado devido valor para elas. Apesar de elas serem tratadas de uma forma... de serem tratadas como verdadeiros objetos, elas vão batalhar fundo nesse livro para que a sua voz, para que a sua imposição seja feita. E a gente vai ver ali uma guerra real. A história vai ser contada pela Morgana, a Morgana das Fadas. Mas a história começa muito antes da Morgana ter consciência dos seus atos. E daí a gente, como leitor, acaba se perguntando: tá, mas então é isso? Esse é o poder da Morgana? E a gente vai continuar se perguntando isso, e é um dos jeitos que ela pode falar da história do passado por conta de um tipo de poder mágico. Mas isso a gente vai ver ainda dentro do livro. Esse poder mágico da Morgana vai dar a ela um papel fundamental nessa trama, e ela vai ser peça fundamental para essa obra. Bom, a nossa história a gente vai começar lá conhecendo a Igraine. A Igraine é a mãe da Morgana. Muito nova, ela teve que sair do povo mágico de Avalon, porque ela era do povo mágico, a Igraine, e ela vai ter que se casar com um duque cristão da Cornualha. E ela vai ter que viver com esse duque, e é desse casamento que vai nascer a Morgana, ainda uma menininha de colo. E a Igraine tem um certo respeito por esse homem, porque apesar de ela ter que ter esse homem, assim, muitas vezes mais velho que ela, ele é bondoso e bom pra ela, sabe? Ela respeita ele. Ela não ama ele, mas ela respeita ele. Apesar de que a relação ali de respeito, pra época, pra gente é assustador, mas pra época não sei o que a gente pensaria se tivesse lá naquele momento, mas é assustador ver o que tá acontecendo. E a Igraine tá vivendo uma vida feliz e boa praticamente, porque ela cuida da filha, ela tem os afazeres, o duque sai, então ela cuida da casa. Mas algo vai mudar essa história drasticamente, porque quem vem visitar ela é a irmã dela. A irmã de Igraine é a Viviane. Viviane é a Senhora do Lago, a sacerdotisa de Avalon, a representante viva da deusa, e ela vai vir junto com Merlin da Bretanha para ter uma conversa direta aí com a Igraine sobre o futuro dela e o futuro do país, e ter uma conversa aí sobre o próximo rei. E tudo isso vai começar a girar as rodas do destino e mudar todo esse sentimento que a Igraine tinha pelo Duque da Cornualha, e vai culminar num ponto específico da história, que vai ser o Arthur retirando a espada da pedra. Que é uma cena um tanto quanto diferente do que a gente está acostumado. Eu vou falar, eu não esperava que ia ser assim que o Arthur ia tirar essa espada da pedra. Mas também é muito incrível, passa bem rapidinho, mas é muito boa
essa parte. Vale a pena esperar para ver o que vai acontecer. E a Morgana vai ter papel fundamental para a retirada. Para a retirada não, mas para o Arthur receber a Excalibur. Então, se você ler, você vai entender porque a retirada é diferente dele receber a Excalibur. E para receber a Excalibur, a Morgana vai ter um papel fundamental ali de eventos mágicos e rituais para ajudar o Arthur e tudo mais. E daí a gente vai passar também por uma crítica à igreja já desde o começo, onde a gente vai ter uma briga aí entre a igreja e Deus e o povo de Avalon e dos druidas e a deusa. E daí, quanto mais a igreja acha o povo mágico ou qualquer um que use um método curandeiro pecaminoso ou ligado ao maligno, eles estão afastando cada vez mais o povo mágico Avalon para dentro das brumas, por isso as brumas de Avalon. Então as pessoas não conseguem mais chegar ao mundo de Avalon. Então a igreja está tomando conta de tudo e está tentando expurgar todas as pessoas que eles considerem malignas. E daí ali a gente vai ter uma crítica, uma briga bem forte. Passando por isso, a gente tem ali essas mulheres fortes de Avalon que vivem todas em conjuntos, druidas, que entendem esse lado de que a mulher não é só um objeto. E fora de Avalon, a mulher é tratada assim como um objeto. A Igraine vive isso muito forte, a Morgana quando sai. E digamos assim, o que a Viviane faz, porque ela é uma mulher que não aceita ser pisada, mas ao mesmo tempo tu vê que as mulheres se colocam numa posição inferior, porque a cultura machista da época era tão forte que no livro inteiro você fica, como que isso pode estar acontecendo assim na época? Não digo que o mundo que a gente está vivendo agora seja totalmente, tudo igual, mas é assustador você ver uma época específica desse jeito, sabe? Tanto quando o Duque da Cornualha leva a Igraine pra cama, e também tem algumas passagens assim meio fortes nesse sentido. Tem uma em específico que vai juntar a relação sexual e o ritual de Avalon, que vai ser assim uma coisa bem diferente, uma coisa bem forte e sei lá, bem sanguinolento vai ser o ritual, eu vou dizer. Então vai se preparando, porque essa leitura também é uma leitura, pra mim, pelo menos, ela pareceu bem pesada. Não sei se é porque a escrita é um pouquinho mais antiga ou remete à escrita mais antiga da época. Então, ela é bem mais pesada, foi bem mais pesada para eu digerir. E ainda tem essas partes bem mais pesadas que você para e fica refletindo, né, sobre o que aconteceu. Tanto que aqui, eu não sei se tá focando, mas eu marquei muita coisa aqui que eu achei interessante, que eu devia retomar, que eu devia ver de novo, porque tem uma mudança muito forte no nosso pensamento depois de ver o que tá acontecendo. E esses rituais, eu vou falar, além do ritual desse um pouquinho mais sanguinolento, nós temos outros muito interessantes que eles fazem para saber o futuro, para entender o que está acontecendo, para se comunicar com outras pessoas. Nós temos uma espécie de sair do corpo, uma relação extracorpórea, de viajar entre os mundos que existem, de criar artefatos. Então é um mundo mágico muito interessante, e o conhecimento que eles têm é muito grande. É diferente, o povo mágico tem um conhecimento muito grande comparado ao povo normal da Bretanha, que usa os métodos comuns, sabe? Que não usa as ervas para se tratar, que acham que isso é bruxaria. Então é uma relação muito interessante. E ver essa história de um outro ângulo, porque a gente viu a história do Rei Arthur do ponto de vista do Arthur, o que ele passou. Mas e por trás? Tudo o que estava acontecendo, tudo que girava, tudo que fez com que ele chegasse ao poder, fosse destituído, o que aconteceu? Quem que teve que morrer para que a mãe do Arthur se casasse com o pai do Arthur, que se casasse com o Pendragon?
que fosse esse homem que usasse as serpentes para unir o povo mágico e o povo da Bretanha para lutar em conjunto contra os saxões. Então, tudo isso é muito interessante. E a Excalibur, a espada feita de metal celeste, 2 vezes sagrada pelo metal não ter sido retirado das entranhas da Terra, tudo pensado de uma maneira tão interessante para a história, e ver isso do outro lado, conhecer as pessoas que vão fazer parte da vida, como a Igraine, a Morgana, a Viviane, vamos conhecer o Merlin, o que vai suceder o Merlin da Bretanha. A gente vai conhecer o Lancelot, vai conhecer a Guinevere. Então vai ser bem diferente conhecer esse lado da história antes, que a gente não tem essa visão. Conhecer essa inimiga da Morgana que vai ser lá no futuro, conhecer todas essas pessoas e não imaginar o que pode acontecer. E ver isso de uma maneira diferente é muito interessante. Conhecer as relações que tem lá. Muito, muito, muito bom essa narrativa. Agora entendo perfeitamente por que ela ganhou o prêmio, porque ela é tão lida, porque ela é considerada... As pessoas leem para fazer os cursos, tem vários estudos sobre ela, e eu achei muito interessante. Esse livro, essa narrativa, vale muito a pena ser lida. Eu vou falar que pra mim foi uma leitura um pouquinho pesada e já vou encerrando a minha fala por aqui, porque vale muito a pena ler essa narrativa que compõe esse drama arturiano, que vale muito, muito, muito a pena ser lido e que vai mudar concepções, vai fazer você ver o mundo, vai te transportar para essa época onde os rituais, a magia tava à flor da pele, todos podiam atravessar para outros mundos, tava acontecendo várias batalhas, então você vai se colocar no lugar. Essa leitura vai te levar para outra época, para outro mundo, e vai ser muito interessante. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve para receber as notificações de vídeos. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história e o que você gostaria que eu lesse a seguir. Me segue também nas redes sociais, as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Então por hoje é só, a gente se vê na próxima, eu acho que é isso, tchau!